Graça e paz para todos os irmãos, chegando aqui para mais uma live, para mais um encontro em torno da palavra de Deus, sempre carregando expectativa, esperança, projeção e sobretudo alegria e gratidão de estarmos sempre juntos aqui. Iniciar a nossa leitura de hoje. Legal, galera aí chegando. Alexandre da Jaque, Robson Batista, nosso diácono, Marta Lima, Cláudia do Luciano, Analice da Paz. Que legal. Márcia Cristina, nossa galera de sempre chegando. Tony Souza, nosso amigo lá de Campos, acho que é Campos. Clebson também chegando. Legal, todos são bem-vindos nessa noite para nós meditarmos na palavra de Deus. E eu estou com muita expectativa que a palavra de Deus lhe faça muito bem hoje, não só a vocês, mas a mim também. Espero de todo o meu coração que todos nós sejamos muito abençoados pela palavra de hoje. Espero que a palavra de Deus faça coisas tremendas em nossos corações hoje. Vamos hoje no livro do Gênesis. Enquanto a galera vai chegando aí, se você já quiser abrir a palavra, Tiago Simões chegando, Cilinha Lima, toda a nossa galerinha que se reúne todas as noites aqui com a graça de Deus, para nós refletirmos juntos sobre a palavra de Jesus. Legal, bom tê-los aqui mais essa noite e mais esse tempo. Você que já chegou e já se acomodou, você já pode ir abrindo no texto que a gente vai ler essa noite, Gênesis capítulo 22, tá? Pode ler aí. Márcio Santos, Eliseu, Cláudia Cabral, Marilene Monteiro. Vamos chegando, gente. Há lugar para todo mundo aqui na congregação virtual. Há lugar para todo mundo. Não há limites de lugar. Há lugar para todos. Bíblico. Pega aí a palavra, sua Bíblia, o seu smartphone, ou seu tablet. Irmã Valdete, queridíssima, paz de Jesus para a senhora. Márcio Correia, paz, meu querido. Paz, Marilene, paz de Cristo para todos vocês também. Então vamos lá, vamos pegando aí a palavra. E se você já puder, vai abrindo em Gênesis, capítulo 22. É importante que você esteja aí com a palavra. É muito importante para você ir acompanhando os textos que a gente for lendo e a gente crescer junto aqui na palavra. Dani Bianchi, oi Dani, a paz. Irmã Solange, legal. Vamos seguindo. Vou esperar mais um minutinho aí para estar chegando, né? Tem gente se conectando, tem gente se unindo a nós aqui nesse ambiente virtual. E já já a gente vai ler a palavra. Dá um beijo em todos aí da sua casa. Vamos chegando. Gênesis capítulo 22. Daqui a um minutinho a gente já começa no nosso texto de hoje, na palavra de hoje. Patrícia Simões, Deus abençoe, Patrícia Simões, em todos aí da sua casa. Um abraço em todos aí da sua casa. Queria que os irmãos tá chegando bem para vocês aí, a imagem, o áudio, tá tudo ok. O feedback de vocês é muito importante para que eu possa seguir adiante, tá? Se tiver tudo ok em relação ao áudio, em relação à imagem, em relação às nossas circunstâncias da transmissão, da conexão, se tiver tudo ok, opa, legal, Marta já está dizendo que tá ok, o Márcio também.
Beleza, vai me dando aí o seu feedback, dizendo que está tudo ok, que a gente já entra na palavra, já entra no texto. O William Araújo, paz, meu irmão, fica com a gente aqui. Você é bem-vindo aqui, fica com a gente aqui para a gente refletir sobre a palavra de Jesus. Meu amigo exponencial, pastor Samuel. Legal, William Soares, Deus te abençoe também, meu irmão. Legal, a galera já está dando retorno que as nossas condições de transmissão estão ok, graças a Deus, está tudo ok. E a gente vai seguir hoje. Hoje eu quero falar com vocês sobre o último estágio da fé em Deus. Quero falar sobre fé. O último estágio da fé em Deus. É um pouco esse caminho, esses estágios, esses momentos em que a fé se manifesta na nossa jornada, na nossa caminhada cristã. Cláudia Maria, paz, querida. Luciane Marques, a paz. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais um dia com a sua graça. Legal. Então nós vamos iniciar, tá, gente? Graça e paz para todos os irmãos. Nós queremos, nessa noite, falar sobre o último estágio da fé em Deus. Nós queremos ver como que se desenvolve a jornada cristã, a nossa caminhada de fé. Existem momentos, existem períodos em que a nossa fé se manifesta de forma diferente. E é sobre isso que eu quero falar hoje, no desejo de que todos nós estejamos nesse caminho para nós alcançarmos o último estágio da fé em Deus. Nós vamos aprender aqui, eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 22, um texto conhecidíssimo. Um texto conhecidíssimo aqui, Gênesis 22. E nós queremos aprender um pouco com a jornada de Abraão. Nós queremos aprender um pouco com isso aqui. Abraão, quando a gente vai falar de fé, não tem como não falar de Abraão, não é? Paz do Senhor, minhas amigas psicólogas, Débora e Heloísa. Bem-vinda, minhas amigas queridas. Não há como falar de fé, de jornada de fé, de caminhada de fé e ignorar o Abraão, o pai da fé. Abraão foi considerado, foi chamado pela palavra, pelas escrituras, como o pai da fé. Então, se a gente quer falar sobre fé, sobre jornada de fé, sobre caminhada de fé, sobre estágios da fé, nós não podemos ignorar Abraão. E a gente quer, então, olhar para Abraão e aprender qual é o último estágio da fé em Deus. É o que nós queremos falar nessa noite. O último estágio da fé em Deus. Quando a gente alcança esse nível, esse estágio, a gente pode dizer que, de fato, nós chegamos à estatura de varão perfeito, como a Bíblia nos desafia a nós sermos, a nós alcançarmos a estatura de varão perfeito. Michelíssima, beijo. Vou ler para você. Aberto, texto da escritura aberto, não importa. Vamos lá, todo mundo com a Bíblia na mão. Gênesis capítulo 22, versículo 1 diz assim: depois destas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou Deus: toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, e eu e o rapaz iremos até lá, e voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Que cena extraordinária, né, gente? Ainda mais para quem tem filho.
É uma cena inconcebível, não é verdade? Você caminhando com o teu filho com toda aquela inocência, Isaac todo inocente, achando que o pai ia fazer algum ritual, algum, alguma celebração a Deus. E aí, o seu próprio holocausto, Isaac está carregando o fogo e o cutelo. Ele está levando os elementos da sua execução. E Abraão vai olhando toda aquela inocência do seu filho e sobre ele pesando uma ordem imperativa de Deus que chegou para ele e disse: me dá o teu Isaque em sacrifício. Eu quero o teu Isaque, sacrifica-o em holocausto a mim. E eles estão andando. E aí nós podemos fazer inúmeras elucubrações do que se passava no coração de Abraão, na mente de Abraão, os sentimentos, medo, enfim. Mas não é isso que eu quero abordar nessa noite, mas eu queria só que você pensasse nesse momento que eles estão caminhando ali, lado a lado, aquela terrível missão de imolar o seu filho, Isaque, o filho da promessa. O texto prossegue dizendo o seguinte, no verso de número 7. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? O menino sabia que em todo sacrifício de holocausto tinha que ter um cordeiro para ser sacrificado. E eles estão indo fazer um sacrifício de holocausto. Ele está indo com seu pai. E ele diz: papai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, tem todos os elementos para que a gente execute, realize esse sacrifício de holocausto, mas só está faltando uma coisa, papai, que eu não estou vendo aqui. O cordeiro para ser imolado. E mal sabia ele que ele era o cordeiro daquele dia, daquela hora, daquele momento. Ele era aquele a quem seria imolado. Vai estar faltando o cordeiro, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Verso 8, respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam juntos. Era só o que Abraão podia dizer. Deus vai prover, Deus vai prover. Deus vai prover. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, e ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho e deitou no altar em cima da lenha. Que momento trágico deve ter sido isso, que momento terrível, onde o Abraão teve que amarrar o Isaque na lenha para que o Isaque não fugisse. O Isaque ali olhando para o seu pai, que a vida inteira só lhe manifestou carinho, só manifestou graça, e agora ele está vendo o seu filho amarrando e pronto para imolá-lo. O que deve ter se passado na cabeça de Isaque? Será que meu pai estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão pegou o cutelo, ergueu o cutelo para cima para cravar o cutelo no Isaque. E o texto diz que ele ia fazer isso mesmo, ele estava disposto a fazer isso mesmo, porque a sequência do texto diz no original, no hebraico, que o anjo precisa se apressar e dizer: Abraão, Abraão, não faça isso, porque ele já estava descendo mesmo o cutelo, e o anjo do Senhor tem que se apressar para impedir que o Abraão vá até o fim e execute aquilo ali. Verso 10, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu o anjo bradou: Abraão, Abraão, respondeu-lhe: eis-me aqui. O anjo teve que se apressar. Então lhe disse: não estenda sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus,
porquanto não negaste o filho, o teu único filho não negaste. Agora eu sei que amas a Deus. Verso 13, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho, prefigurando ali em Abraão já o sacrifício de Cristo que seria no nosso lugar. Isaac foi salvo porque tinha ali um cordeiro preso entre os arbustos, preso no madeiro, cravado no madeiro, que substituiria o inocente, o Isaac, já prefigurando o sacrifício de Cristo no madeiro que morreria em nosso lugar, que se ofereceria em sacrifício de holocausto em nosso lugar. É por isso que Jesus no livro de João, ele diz para os religiosos, olha, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E os religiosos ficaram doidos, como é que Abraão viu o teu dia? Você não tem nem 50 anos, Abraão viveu não sei quantos anos atrás, como é que você diz para a gente que Abraão viu o teu dia? Jesus está se referindo a esse momento aqui, ó. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Se alegrou porque ele viu a provisão de Deus para morrer no lugar do inocente. Por isso aquele lugar se chamou o Senhor. E até o dia de hoje é dito, no monte do Senhor se proverá. Extraordinário, né, gente? Essa narrativa, esse texto, por mais que seja conhecido de nós, por mais que a gente já tenha ouvido tantas vezes, tantas pessoas falarem, tantas pregações, mas todas as vezes que a gente recorre a esse episódio, a essa cena, a essa caminhada de Isaac com o Abraão para o monte do holocausto, a gente se emociona, porque é uma coisa extraordinária. Mas nós queremos então falar sobre a jornada de fé em busca da... Vamos hoje aprender qual seja esse último estágio da fé em Deus. E nós queremos recorrer à jornada de Abraão. Quando a gente fala de jornada de fé, a jornada de fé, a nossa caminhada de fé, a nossa caminhada cristã, ela está longe de ser tranquila, linear, previsível, como a maioria pensa. Muita gente pensa que a cristã é linear, mas nós que já estamos na caminhada há algum tempo, alguns anos, a gente sabe que a jornada de fé, ela nem sempre ela se torna linear, suave, tranquila. Na nossa jornada de fé, existem os dias escuros, existem os dias de silêncio do céu, existem os dias de temor, existem os dias de incerteza, existem os dias onde a gente vai ter que caminhar só com o que a gente tem pela fé, porque não há nenhum sinal. Existem os dias onde a nossa fé ela está combalida, a nossa confiança fica tergiversando de um lado para o outro. Nós sabemos, nós que já estamos na jornada da fé há alguns anos, sabemos que nem sempre esse caminho é um caminho suave, tranquilo e linear. A vida de Abraão, que é chamado pai da fé, que é a nossa referência sobre fé nas Escrituras, pois ele é dito como o pai da fé. A vida de Abraão, como pai da fé, ela não foi nada tranquila, não foi nada linear, não foi nada previsível, pelo contrário. Quando a gente olha para a jornada de Abraão, para a caminhada de Abraão, o que a gente vê ali são cortes, são cisões, são mudanças, são renúncias, são peregrinações, são precipitações, são em algumas vezes erros, são em algumas vezes equívocos. É uma jornada de Abraão, na caminhada de fé de Abraão, é uma jornada previsível, mas não é previsível mesmo. Ora ele está em um lugar, ora ele está no outro, uma hora ele vai para um lugar, uma hora ele vai para outro, uma hora ele está no lugar, Deus manda ele ir para outro, uma hora ele está se estabelecendo, Deus diz, ó, levanta e vai para lá agora.
que tem a novidade o tempo todo, é uma novidade que surge a cada dia. E uma das coisas que marca muito a jornada de fé de Abraão, e que também deve marcar a vida de todos aqueles que querem de fato viver pela fé em Deus, é a disposição de carregar no coração a renúncia, a capacidade de renúncia. Abraão, ele tinha uma disposição extraordinária, ele tinha uma capacidade extraordinária de renunciar. Renunciar muitas vezes o seu próprio direito, renunciar muitas vezes o seu próprio conforto, renunciar muitas vezes a sua própria acomodação, porque nada de Abraão, todo Deus está provocando e está levando ele de um lado para o outro. Então, quem quer viver pela fé precisa necessariamente carregar no coração a disposição de renúncia. Você pode guardar isso no seu coração? Todos aqueles que viveram pela fé, ou que vivem pela fé, ou que estão vivendo pela fé, precisam carregar no coração a disposição de renúncia. Porque a fé vai demandar isso da gente. A fé vai demandar muitas vezes que a gente faça cortes, cisões, algumas interrupções ao longo da nossa caminhada. Quando a gente lê o texto que a gente acabou de ler aqui, no capítulo 22 de Gênesis, quando diz que Abraão levantou o cutelo, levantou aquela faca, aquele cutelo para enfiar no Isaac, a gente vê esse cutelo sendo levado em Gênesis 22. A gente vê Abraão fazendo cortes e cisões muito antes de Gênesis 22. O primeiro corte que Abraão tem que fazer, a primeira cisão que ele tem que fazer, a primeira renúncia que ele tem que fazer, nós vamos encontrar no capítulo 12 aqui do Gênesis. Quando se diz que Abraão estava na sua terra, na Mesopotâmia, que era o lugar mais desenvolvido do mundo até então, daquele momento, daquele mundo, daquilo que se conhecia. O texto nos diz que Abraão está fundamentado, ele está todo equipado, ele tem uma boa condição financeira, ele tem uma família, ele está seguindo a sua vida, e de repente ele ouve uma voz que diz: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Serão benditas todas as famílias da terra. De repente Abraão acorda com essa voz, esse chamado, que diz: sai do meio da tua parentela. E ele precisa agora fazer o primeiro corte, a primeira cisão, a primeira renúncia, que é deixar o conhecido rumo ao desconhecido, deixar o conforto, que é deixar o previsível rumo ao imprevisível, que é deixar toda a estrutura já montada rumo a um lugar novo, onde tudo é novo. E ele precisa então fazer esse corte, essa cisão de natureza geográfica e afetiva. Esse primeiro corte na vida de Abraão, ele carrega essa natureza geográfica e afetiva, porque ele está se deslocando de um lugar para o outro. Sai da tua terra, sai do teu conforto, sai do lugar da tua estrutura e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Sai do meio da tua parentela, corta esse cordão umbilical e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Então esse primeiro corte tem essa natureza geográfica e afetiva. E esse primeiro corte, ele demonstra para nós o primeiro estágio de fé. Quando Abraão começa a caminhar a sua jornada de fé, nós temos aqui o primeiro estágio de fé, que consiste na ida, na obediência da palavra, mas tendo como garantia a promessa. Esse é o primeiro estágio de fé, quando a gente vai, mas a gente vai longe. Quando a gente está iniciando na fé, Deus tem que estar toda hora provando para a gente alguma coisa. A gente está toda hora pedindo algum sinal de Deus, a gente está toda hora pedindo alguma resposta de Deus, a gente quer sempre garantias, a gente quer alguma garantia, a gente quer um chão firme para pisar, a gente até vai, mas a gente quer alguma garantia. Então esse é o primeiro estágio, o primeiro degrau da nossa jornada de fé. É quando a gente decide obedecer, quando a gente ouve a voz
e decide obedecer essa voz, mas a gente quer garantias e a gente quer as promessas para que a gente possa ir. A gente não pode perder de vista, o que a gente não pode esquecer é que Deus dá garantias para ele aqui. Abraão vai, mas ele vai com garantias. Abraão se dispõe a ir, mas ele vai com promessas. Deus falou para ele, olha, eu vou te engrandecer, vou fazer de você uma grande nação, vou te abençoar, vou te proteger, de modo que quem te abençoar será abençoado e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. Então Abraão se dispõe a ir, mas o que ele tem sobre ele? Promessa, garantia, palavra. Então esse é o primeiro nível de fé, primeiro estágio de fé. E tem gente que quer ficar nesse estágio a vida toda. Não quer avançar, quer ficar a vida toda só nesse estágio. Está servindo a Deus já 15, 20 anos. Quando ouve a voz de Deus, está sempre Deus. O Senhor me falou isso, mas qual a garantia? Qual o sinal? Me mostra. Quer sempre alguma garantia ou alguma promessa para que o indivíduo se levante e se mova e vá. Esse é o primeiro nível, o primeiro estágio da nossa jornada de fé. A gente precisa crescer mais, avançar mais. A gente vai ver aqui na jornada de Abraão que ele vai crescendo, ele vai avançando. Ele não fica nesse primeiro estágio de fé, onde a gente se dispõe a ir, mas a gente precisa de garantias divinas. Deus precisa nos dar garantias, Deus precisa nos dar promessas para a gente ir. E o que a gente viu aqui no capítulo 12 é o primeiro estágio que tem a ver com o primeiro corte que Abraão faz na vida. Abraão prossegue caminhando, e aí ele vai fazer o segundo corte, a segunda cisão, a segunda renúncia, porque Abraão carrega essa disposição no coração, e todo aquele que trilha a jornada da fé precisa carregar no coração a capacidade de renúncia, de renunciar. E o segundo corte está aqui em Gênesis capítulo 13, é quando Abraão e Ló se separam. Quando Abraão sai de Ur dos Caldeus, e o Ló é como um filho para o Abraão. E o Abraão leva Ló, e Ló cresce em todos os sentidos, e cresce também muito financeiramente. E Deus abençoa demais o Ló e o Abraão, de modo que chega um momento em que a terra já não comportava os dois, e começou a haver contendas entre os empregados de Ló, entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Começou a haver contendas. Normalmente bens costumam gerar contendas. Eu que o diga nas audiências de família. Nas audiências de família, como diz aí, né, numa linguagem popular, a chapa esquenta. Aquela história lá no início de meu benzinho, meu bem para cá, meu bem para lá. Quando chega na audiência de família, de separação, é teus bens para lá e meus bens para cá. E normalmente bens causam algum desconforto. E nesse caso aqui também causou, de modo que o Abraão e o Ló, eles têm que se separar aqui no capítulo 13. Está escrito aqui no verso 6, no capítulo 13, e a terra não podia sustentá-los, ou seja, Abraão, porque eram muitos os seus bens. Às vezes os bens não trazem solução, trazem apurrinhação. Algumas famílias sabem bem o que eu estou dizendo. De sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Não podiam mais habitar. E aí tem que haver o corte. Não dá mais para caminharem juntos. É quando o crescimento torna inviável a caminhada junto. Cresceu tanto que não deu mais para caminhar junto. E aí o Abraão chega para Ló e diz: olha, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for... E diz o texto que o Ló olhou para as campinas de Moabe, caminho do Jordão, e ele viu aquela planície verdinha, aparentemente um lugar extraordinário. E ele olha para o outro lado e não carregava toda aquela visibilidade, não carregava
toda aquela projeção, toda aquela expectativa de quando ele olhou para as campinas de Moabe, para o caminho do Jordão. E aí o Ló, que não era nada bobo, chega para o Abraão e fala assim: Abraão, Deus tocou no meu coração que é para eu ir para cá, para a direita. Deus tocou no meu coração, vou para a direita aqui. Vou para as campinas de Moabe. Aos olhos dele era o melhor lugar. E o texto diz que ele vai armando as suas tendas e vai parar lá em Sodoma e Gomorra. E a história vai nos dizer que Ló teve muitos problemas com os habitantes de Sodoma e Gomorra. Mas o fato é que nesse estágio de fé, que tem a ver com essa segunda cisão de Abraão, que Abraão tem que implementar esse corte com o seu sobrinho Ló, esse estágio de fé mostra pra gente que a gente precisa aprender a viver pela fé. Quando Abraão faz esse segundo corte aqui com Ló, ele cresce, ele avança mais um estágio da fé em Deus. E ele aprende que na jornada da fé, na caminhada da fé, nós temos que viver pela fé e não pelo que a gente está vendo. Por quê? Porque o que parecia bênção era as campinas de Moabe, era o caminho do Jordão. Pelos olhos humanos, mas Abraão aprendeu o seguinte: o bom lugar é onde Deus vai com a gente. Por isso ele deu a preferência para o Ló. Ele falou: Ló, escolhe, o que sobrar é meu. Tem que confiar muito em Deus, né, para você fazer isso. A preferência para o outro e falar: escolhe, o que sobrar é meu. Abraão aprendeu nesse estágio de fé aqui é que o que faz a diferença na nossa vida é a bênção do Senhor. Se nós estivermos no oásis e Deus não for com a gente, esse oásis vira um deserto. E se a gente for para um deserto e Deus for com a gente, o deserto vira oásis, porque o que faz a diferença é a bênção de Deus. O Ló escolheu o melhor lugar aos olhos humanos, e ele se danou todo lá, foi parar lá em Sodoma e Gomorra e se danou todinho lá em Sodoma e Gomorra. A mulher dele morre, vira uma estátua de sal, ele quase morre também. Arrumou um problema danado lá. E o Abraão, que não estava muito preocupado com a geografia, o que ele queria era Deus ir com ele. Ele não estava preocupado com a geografia, ele queria era a bênção de Deus sobre a vida dele. O que sobrou ele foi, e ele foi muito abençoado. Então, nesse segundo estágio, não viver por vista, mas viver por fé, confiando em Deus. Então nós precisamos avançar para esse segundo estágio. É um estágio onde a gente já não está tão preocupado com garantias. Deus não precisa mostrar muitas garantias para nós. A gente só precisa ter a certeza de que a bênção dele está sobre nós. Porque se a bênção do Senhor estiver sobre nós, aonde a gente estiver, a bênção de Deus estará. Como diz um velho cântico, o céu é onde Jesus está. A bênção é onde Jesus está. Se Jesus estiver conosco, aonde a gente estiver, se torna um lugar de bênção, se torna um lugar de vitória, se torna um lugar de esperança. E o Abraão aprendeu isso aqui, nessa segunda cisão que ele faz. E aí ele prossegue na sua jornada de fé, ele vai caminhando. Como ele aprende a viver pela fé e não por vista, tem os dias escuros onde ele não está vendo nada. Deus havia feito a promessa a ele de que lhe daria um filho. Deus faz a promessa a ele está bem novinho ainda. E essa promessa já está demorando muito. Já passam-se 20 anos, vai quase chegando a 25 anos e nada da promessa. Abraão teve que aprender a viver pela fé, não pelo que ele estava vendo. Porque as circunstâncias eram todas ruins. Todas. Abraão já um idoso, com quase 100 anos. Sara, uma mulher que nova, já tinha o útero seco. Imagine com 99 anos. Se ela nova, o útero de Sara já era seco, você imagina ela com 99 anos. Então as circunstâncias eram ruins. Não é? Tudo era a realização dessa promessa de Deus. Mas ele aprendeu nesse segundo corte aqui com Ló a viver pela fé, não pela vista, não pelo que ele vê. E quem vive pela fé, quando não está vendo nada, vai contar estrela, conta os grãos de areia.
E aí chega no capítulo 15, Deus de novo reforça a promessa, a palavra para ele, diz: Abraão, não temas, eu sou teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Ele diz: mas Senhor, cadê a promessa? Cadê o meu herdeiro? E Deus fala para ele assim: Abraão, faz o seguinte, vai lá para fora e começa a contar estrelas. Vai contar estrelas. Quando você estiver achando que a tua promessa está demorando, vai contar estrelas. Conte estrelas, vai contar estrela, conte o grão de areia. É o conselho que Deus dá para o Abraão: vai contar estrela. Conta estrela. Porque eu sou o Senhor que conheço todas elas e as chamo pelo seu nome, cada uma, diz o Salmo 147. Eu conheço todas as estrelas e chamo cada uma pelo nome. Vai contar estrela. E o Abraão vai, fica lá contando estrela, até que chega o momento da terceira cisão na vida dele. E desse terceiro estágio de fé na vida dele. Ele precisa avançar na jornada de fé, ele precisa crescer na sua jornada de fé, no seu relacionamento com Deus. E esse segundo corte, essa terceira, melhor dizendo, essa terceira cisão, esse terceiro corte, essa terceira renúncia, está lá no capítulo 21, que é uma renúncia terrível que ele tem que fazer. Vocês conhecem a história, né? Como estava demorando a promessa se cumprir na vida do Abraão. O Abraão quis dar uma ajuda para Deus. E quando a gente quer ajudar Deus, a gente só faz besteira. Deus tem o momento certo, Deus tem a hora certa, mas às vezes a gente acha que está demorando, então a gente vai dar uma ajudinha. Deus, eu vou te ajudar aqui, deixa eu ajudar um pouquinho aqui, porque o Senhor não está conseguindo fazer as coisas não. E o Abraão foi lá, pegou a escrava e eles tiveram um filho, Ismael. Tiveram um filho, o menino cresceu, e depois de 25 anos a promessa se cumpre. Abraão com 100 anos, a Sara engravida, já com útero seco, engravidou e nasceu Isaac, filho da promessa. E quando o Isaac nasce, chega o tempo do desmame do menino, o Abraão faz uma festa e ele começa a ter os problemas. A tenda de Abraão virou um inferno, porque você tem do lado Sara, você tem do outro lado Agar, você tem o Ismael, você tem o Isaac, e é ciúme para todo lado, e a intriga para todo lado, e a comparação para todo lado, e a tenda de Abraão, que era uma tranquilidade, virou um verdadeiro inferno. O texto diz que o Ismael começou a caçoar do Isaac, começou a aborrecer Isaac, a Agar começou também a provocar intrigas com a Sara, e a Sara dá um ultimato para Abraão e fala: olha, manda embora a escrava e o filho dela, porque ele não herdará. Ele não é o herdeiro da promessa é o Isaac, o filho da promessa é o Isaac. E aí põe o Abraão numa saia justa danada. E a situação piora porque o próprio Deus chega para o Abraão e diz: não, faz isso o que Sara está mandando. O Ismael também era filho do Abraão. Era filho também. E Deus chega para ele aqui no capítulo 21, no verso de número 12, dizendo assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te parece isso mal por causa do moço da serva? Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaac será chamado a tua descendência. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. Então Deus chega para o Abraão e fala: olha, Abraão, faz o que o Sara está mandando, manda embora o menino e a escrava. Manda o menino e a escrava. São esses momentos que a gente às vezes se depara na vida, quando nenhuma das opções, o pior e o terrível, ficar lá na casa e acabar destruindo tudo, porque estava impossível da convivência ali com Sara, com Agar, com Ismael, com Isaac. Mas também mandar o pobre do menino embora, o Ismael é filho do Abraão, mandar para o deserto com Agar também não é uma boa saída. Mas Abraão está entre isso. Ele está entre a escolha do pior e do horrível. E o texto diz no verso 14 que o Abraão ele faz isso. Verso 14 do capítulo 21. E é um texto também carregado de dramaticidade aqui. O versículo 14 diz assim: levantou-se, pois, Abraão de madrugada. Abraão levanta de madrugada, tomou o pão e um óleo de Agar, lhe deu o menino, lhe entregou o menino e despediu. Você já imaginou um pai fazendo isso?
dando um pouco de água, um pouco de pão, um pouco de comida, entregando o menino e dizendo: olha, vocês não podem ficar mais aqui não, pode ir embora. E o menino vai para o deserto. E o texto diz que ela saiu com o menino errante pelo deserto de Berseba. E Abraão precisa aqui, com esse terceiro corte, porque ele faz aqui um corte profundo, porque ele está cortando aqui relação com seu filho Ismael. É um corte muito profundo, que certamente deve ter gerado uma série de problemas emocionais, relacionais, quando o Ismael cresceu, vendo essa atitude do pai. Enfim, não vou me aprofundar, mas aqui daria também para a gente fazer várias elucubrações dos efeitos dessa rejeição, desse corte, dessa renúncia que o Abraão tem que fazer, mandando o filho embora de casa, o Ismael. Mas o que acontece é que nesse terceiro corte, o Abraão ele cresce na qualidade de fé dele, na jornada de fé dele em relação a Deus. Com esse terceiro corte aqui, o Abraão aprende a confiar em Deus diante dos dilemas da vida. Ele precisou aprender a confiar em Deus diante dos dilemas da vida. E aí ele salta mais um degrau da fé. Aquele Abraão que começou se dispondo, tendo que ter garantias e confiar que Deus vai cuidar da outra parte. Porque às vezes a vida nos impõe um dilema. Um dilema em que nenhuma das nossas saídas são boas. Um dilema em que a gente sabe que nenhuma das nossas decisões são boas, são aquelas que a gente queria. Mas a vida vai pôr a gente diante desse dilema e a gente vai ter que tomar essa decisão. E quando a gente alcançou esse nível de fé, a gente toma essa decisão sabendo que nesses dilemas da vida, Deus vai minimizar os impactos da minha decisão. Porque o que Deus faz aqui é isso. Porque o que o Abraão está vivendo aqui é consequência de uma atitude equivocada, de uma antecipação equivocada que ele faz lá atrás, e agora ele está vivendo com essa consequência que o colocou diante de um dilema, e que ele tem que tomar uma decisão que não é boa, mas ele confia, porque Deus manda ele tomar essa decisão, ele confia que Deus, com a sua graça, é o Deus que minimiza os impactos das nossas decisões diante dos dilemas da vida. Deus é o Deus que, com a sua graça, minimiza os impactos das nossas decisões diante dos dilemas da vida. Se não, vejamos, olha o que o Senhor falou acerca do Ismael. Deus disse para Abraão: olha, Abraão, você vai fazer isso com Ismael, mas eu vou te dizer uma coisa, eu também vou fazer de Ismael uma grande nação. Falou: Abraão, eu não vou desamparar o Ismael não, Abraão. Eu vou fazer do Ismael também uma grande nação. Então o que a graça de Deus está fazendo nesse momento? Está mitigando, está minimizando, está reduzindo os impactos daquela decisão que o Abraão teve que tomar. Mas quando a gente atinge esse nível de fé, esse estágio de fé, a gente precisa confiar e decidir. A gente precisa confiar e decidir. Confiar na graça de Deus que minimiza os impactos da nossa decisão. E o texto diz que quando o menino estava lá no deserto, verso de número 16 diz assim: e afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. Ou seja, eles vão para o deserto errante, Agar se afasta do menino, para que ela não veja o mal acontecer, para que o menino não, para que ela não veja o menino morrer, porque eles não têm provisão nenhuma, o que resta para eles é a morte ali no deserto. Assim não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, chorou em alta voz. Também ouviu a voz do menino, do Ismael, e o anjo de Deus o chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele
um grande povo, porque eu farei dele um grande povo, abrindo-lhe Deus os olhos, viu um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu a beber, de beber o rapaz. E eles seguiram o caminho, e Deus de fato fez do Ismael uma grande nação, que são os povos árabes, riquíssimos. Do seu ponto de vista financeiro, foram muito abençoados e são até hoje os povos árabes. Então Deus, quando a gente decide confiar diante dos dilemas da existência, diante das encruzilhadas, diante dos becos sem saída, onde a gente sabe que nenhuma decisão que a gente tem que tomar é boa, mas a gente precisa tomar, quando a gente decide confiar em Deus, a sua graça chega e minimiza os impactos dessa nossa decisão. Então Abraão cresce um pouco mais na fé. Ele começa aqui tendo garantias e promessas para se levantar, para ir. Ele precisa de garantias e promessas para se levantar e para ir. Depois ele aprende a viver por fé e não por vista, sabendo que é a bênção de Deus que faz toda a diferença. Por isso ele não está preocupado se ele vai para a direita ou para a esquerda. E aprende agora com esse terceiro corte aqui, é que ele precisa confiar em Deus diante dessas decisões, diante desses dilemas da vida. Mas Abraão ainda não tinha atingido o último estágio de fé. E é esse último estágio de fé que eu quero concluir com vocês agora, que foi o texto que a gente leu. Apesar de Abraão ter caminhado, ter feito uma jornada extraordinária de fé até aqui, o capítulo 21, ele não tinha alcançado ainda o último estágio da fé em Deus, que está aqui no capítulo 22, que é quando o Senhor chega para o Abraão e pede a Abraão o seu único filho Isaque, filho da promessa. Em Isaque repousavam todas, porque Deus havia dito: é na tua descendência, eu vou abençoar a tua descendência, que está em Isaque. Não era em Ismael, era em Isaque. A bênção do Senhor, o filho da promessa, era Isaque. Não era o Ismael, era o Isaque. Então, a figura de Isaque representava as promessas de Deus. Em Isaque repousavam as promessas de Deus. Em Isaque repousavam as promessas. E aí Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, me dá o teu Isaque. Me dá o teu Isaque. Oferece o teu Isaque em sacrifício para mim. E a gente leu aqui, não vou ler de novo para não ser repetitivo, a gente leu aqui no capítulo 22, que Abraão passa a mão no menino. Certamente ele não falou nada com Sara, porque se ele falasse, ele não sairia de casa, né? Imagina você aí, que é mãe. Teu marido chega um dia e diz assim: olha, estou levando aqui o nosso filho porque Deus mandou eu sacrificar. Ele não sairia de casa mesmo, não é? Ou sairia morto de casa, mas vivo eu tenho certeza que ele não sairia. Então Abraão não fala, passa a mão no menino, passa a mão na lenha, passa a mão no cutelo, passa a mão no fogo e vai sacrificar o menino. E chega lá naquele momento crucial, onde ele vai crucificar o menino, onde o anjo se apressa e diz: Abraão, Abraão, não faça, não faça, não faça. Porque Deus agora viu que tu temes. Agora você chegou no último estágio da fé em Deus, que está aqui no capítulo 22. Você sabe qual é o último estágio da fé em Deus? É quando a gente decide servir a Deus por nada. Esse é o último estágio da fé em Deus. Quando a gente decide servir a Deus sem promessa, sem garantia. Quando Deus chega para a gente e diz assim: olha, eu estou te dando uma escolha aqui. Ou você fica comigo ou você fica com as promessas. Porque o que Deus fez com Abraão foi mais ou menos isso. Ou você dá a promessa, ou você não me dá Isaque, mas também você não me tem. Ou você me dá Isaque, ou nada feito. Sabe o que o Abraão fez? Se for para ter promessa e viver sem o Senhor,
eu te entrego todas as promessas, porque o que eu não fico é sem o Senhor. Eu vivo sem as tuas promessas, mas eu não vivo sem o Senhor. Sem as tuas promessas eu consigo viver, mas eu não vivo sem o Senhor. Sem as tuas bênçãos eu consigo viver, mas eu não vivo sem o Senhor. Sem os teus presentes eu consigo viver, mas eu não vivo sem a tua presença, eu não vivo sem o Senhor. Esse é o último estágio de fé, quando a gente aprendeu definitivamente que a gente serve a Deus só pelo que Ele é. Que a gente não está mais preocupado, a gente não quer mais garantias de Deus. Deus não precisa mais dar garantia para a gente, Deus não precisa mais dar promessa, Deus não precisa mais fazer nenhuma projeção. A gente não precisa de mais nada disso, é só pelo que Deus é. É quando a gente carrega a disposição no nosso coração de entregar todas as promessas de Deus no altar de Deus para ficar só com Ele. Só com Ele. Deus, se eu tiver que escolher entre o Senhor e as tuas promessas, eu fico com o Senhor. Se eu tiver que escolher entre o Senhor e Isaac, eu fico com o Senhor. Esse é o último estágio da fé em Jesus. E são poucos os que chegam nesse estágio, onde você serve a Deus por nada. Por que você está servindo a Deus? Por nada, porque Ele é Deus. Não sirvo a Deus porque eu estou esperando alguma coisa dele. Se Ele quiser dar, Ele dá. Se Ele não der, não vai mudar nada. Mas por que você serve a Deus? Porque você tem promessas de Deus? Não. Se Ele quiser me dar alguma coisa, Ele faz. Se Ele não quiser também. É quando essa questão já não existe mais para nós. É quando essa questão já foi resolvida no nosso coração. Como diz um hino, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se não abrir, Ele é Deus. Já não existe mais essa questão para a gente. A gente não precisa mais daquela voz de Gênesis 12, dizendo que vai nos fazer uma grande nação, mandando a gente levantar, que vai abençoar quem nos abençoar, que vai amaldiçoar quem nos amaldiçoar. Nós não precisamos mais de garantias, nós não precisamos mais de promessas. A gente aprendeu a servir a Deus só pelo que Ele é. Só por Deus e por mais nada. Esse é o último estágio da fé humana. Esse é o último estágio da consciência em fé. Quando a gente aprendeu, decidiu a servir a Deus por nada. Quando as pessoas te perguntam por que você serve a Deus, por nada, eu sirvo a Deus porque Ele é Deus. Só por isso, porque Ele é Deus. Mas são poucas as pessoas que conseguem chegar nesse nível. Mas esse é o nível, o último estágio. Quando a gente chega nesse nível, o que o Senhor falou para o Abraão? Não, Abraão, para, você não precisa fazer mais nada para me provar mais nada. Abraão, você não precisa fazer mais nada, porque agora eu sei que você teme ao meu nome. Não precisa fazer mais nada. E aí quando a gente chega nesse nível de fé, que Deus sabe e Deus nos colocar na mesa todas as promessas de Deus, de devolver para Ele o que Ele quiser e viver sem nada só com Ele. Quando Deus sabe que a gente carrega essa disposição de servir a Deus por nada, só por quem Ele é, sabe o que Ele faz? Ele nos devolve tudo. Ele diz, não, porque você está disposto a renunciar a tudo, eu te dou tudo. Eu te dou tudo, toma aqui de volta o teu Isaac. Não, Abraão, não faça nada, Abraão, toma de volta o Isaac. Ó, a provisão está ali, já tem alguém para substituir o Isaac para morrer, toma aqui a tua provisão. E com o Isaac vai mais uma enxurrada de bênçãos sobre a sua vida, porque eu sei que você carrega essa disposição de renúncia no teu coração. Esse é o último estágio da consciência em fé em Deus, quando a gente está disposto a servir não de promessa, de garantias, mas de nada, só dele, só dele. Que Deus te abençoe, meu querido, que o Senhor te abençoe, que você possa crescer nessa fé, que você possa crescer nessa consciência, que a tua jornada de fé seja uma jornada crescente, que você não fique estagnado lá no primeiro degrau,
onde você só se levanta se Deus der garantias, onde você só vai se Deus der promessas, onde você só se levanta se Deus der sinais. Que a gente não permaneça naquele primeiro estágio da fé, mas que a gente avance, prossiga, e queira Deus que a gente chegue nesse nível onde Deus pode olhar para a gente e falar: não, eu sei que ele, eu sei que ela me serve só pelo que eu sou. Não tem alguma promessa, não tem alguma garantia, ele me serve só pelo que eu sou. É por isso que eu tenho tanto prazer em abençoá-lo e em abençoá-la. Assim seja na sua vida, assim seja na minha vida, assim seja nas nossas vidas. Servir a Deus por nada. Amém, irmãos? Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço por mais essa noite aqui de encontro com os meus irmãos. Te pedindo, Senhor Deus, que Tu venha forjar em nós essa fé que carrega no coração a disposição de renúncia, de fazer cortes, de fazer cisões, de tomar decisões, essa fé que chega ao que o Senhor é, que já não pede garantias, que já não pede promessas, mas confia tão somente no Senhor e no Teu amor. Queira, Senhor Deus, que todos nós tenhamos essa fé aperfeiçoada